Esse é o Giro do Agro, seu programa semanal. A gente traz aqui as principais notícias do agronegócio brasileiro para você ficar bem informado. Começando logo com o PT, né? O Partido dos Trabalhadores aí, que defende taxar mais exportações para assim tentar reduzir o preço dos alimentos. Ou seja, fazer com que ninguém consiga exportar porque vai ficar muito caro e tentar baixar o preço aqui no mercado interno. Também temos aí uma startup brasileira lançando algo como o ChatGPT do agro. A gente vai explicar para vocês e se faz sentido aderir a isso ou não. O cupuaçu que tem genes aí com resistência à vassoura de bruxa, olha só, e quem gosta bastante de cupuaçu, seja você plantador ou consumidor. E a piscicultura brasileira que tem recorde aí nas exportações de 2024. Então, recorde. Então essas são as principais notícias, vamos trazer os índices também aqui e tem outras notícias ali pro final. Tem o Javier Milei da Argentina começando a fazer gracinha ali com o Brasil, a gente vai explicar aqui, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam aí no canal, tem muita gente que está acompanhando o Giro, mas não é inscrito, então se inscreve porque toda semana você vai ficar ciente. Além disso, temos um podcast toda semana com sempre alguém muito bom no que faz, seja da pecuária, da agricultura, seja da genética, então acompanhe aqui para cada vez ficar mais informado sobre o mundo agro. Começando com os índices agora e apresentando, né? Hoje eu tô falando demais, né? Do meu lado, a Lísia. Como sempre, um prazer inenarrável estar aqui com vocês, meus queridos. Puxando aqui os índices, então, em Campinas, São Paulo, o milho fechou a R$ 74,79 a saca no mercado físico, enquanto na B3 nós tivemos um avanço dos preços de 0,41%, encerrando então o pregão regular de ontem, 30 de 1, a 76,03 a saca. Já na Bolsa de Chicago, o contrato de março de 2025 desvalorizou 1,36%, terminando a sessão de 30 de 1 a 4,90 bushels. Na soja, em Paranaguá, os preços fecharam estáveis com a saca 130,99, enquanto nos Estados Unidos tivemos o contrato de março recuando 1,56% e fechando a sessão no pregão regular de 31 a 10,44 o bushel. Já o boi gordo, que no mercado físico em Minas Gerais fechou a R$ 304,96 a arroba, com a queda de 0,66%. E na B3 o futuro recuou 1,67%, fechando as negociações a R$ 318,35 a arroba. Tá uma estabilização, uma quedinha, voltamos aí nos 320. Mas tá uma belezinha, né? ainda tô feliz de vender assim. Quando a gente vai pro café arábica, né, a principal exportação de café do Brasil, né, que é o arábica, a saca de 60 quilos está em R$ 2.506. Vale ouro já. Meu Deus. Enfim. Então, inclusive, eu tô tomando um cafezinho aqui, bem sadinho. E eu no tererê, como sempre. Falando nisso, amanhã tô indo pra onde? Canarana. Vou lá pra Gaúcha do Norte. Fazer um negocinho que depois vocês vão entender aqui. Um negocinho chique. Quem viu o podcast que vai sair, que saiu junto com esse aqui, deve sair domingo, segunda-feira, vai entender um novo projeto que a gente tem pro agronegócio brasileiro aqui junto com a UVP. Deixa a moçada curiosa agora. Então agora a gente vai começar a primeira notícia, que é sobre o quê? Sobre aquele grande partido, o partido PT, que não é o que você deu no final de semana. Rolou. Que defende taxar aí mais exportações para reduzir o preço dos alimentos. Como assim? O PT vem defendendo nos bastidores do governo um aumento de impostos para a exportação de produtos agrícolas. Com a medida, os produtores seriam forçados a vender para o mercado interno e não no mercado externo. Com a mais oferta aqui, a tendência é uma redução de preço. Canetada. Então, na visão do partido, essa é a única medida com um potencial de reduzir rapidamente, de forma mais duradoura, o preço dos produtos alimentícios. Essa situação que virou uma das principais dores de cabeça do presidente Lula, que já tem perdido popularidade, sobretudo no Nordeste, única região onde venceu o Bolsonaro na eleição de 2022. Para alguns especialistas, o aumento da taxação nas exportações forçará também o agronegócio a mudar o foco dos cultivos, passando a priorizar o mercado interno em vez do externo, ao menos no curto a médio prazo. Dados da Conab mostram que a produção nacional de arroz, feijão e trigo, presente no prato diário do brasileiro, encolheu nos últimos 20 anos, de 18% para míseros 7% do total, enquanto soja e milho, que estão entre as commodities mais exportadas pelo Brasil, subiram de 76% para 89%. Aí fica aquela pergunta, você vai produzir mais o que te dá dinheiro ou que te tira dinheiro? Exatamente. Então você não tem como fazer esse controle diretamente, não faz sentido nenhum. Já a bancada do agronegócio no Congresso já rebateu isso, né? Então a Frente Parlamentar do Agronegócio chamou a proposta do governo de aumentar a tributação de descabida e afirmou que tem um propósito de, abre aspas, prejudicar o setor do agronegócio brasileiro, né? E o cálculo político para isso, né? Para alguns integrantes do PT favoráveis ao aumento da taxação, a provável reação contrária do agronegócio e do mercado financeiro seria um mau
menor, tendo em vista que esses dois segmentos já estão majoritariamente refratários ao governo e que a alta nos preços dos alimentos, sobretudo para os mais pobres, tem um poder corrosivo maior sobre a popularidade de Lula. Vamos explicar isso aqui? O que quer dizer? O mercado financeiro já não gosta do Lula, então Lula ferrar com o mercado financeiro tá tudo bem, desde que ele consiga a popularidade dos pobres. Só que o que ele não percebe é que não existe um, entre aspas, mercado financeiro para você guerrear contra. Porque o que acontece? O mercado nada mais é do que transação de dinheiro em grande escala. Dessa forma, se ele faz isso, ele continua aumentando o dólar, continua aumentando a inflação e para conter a inflação tem que novamente aumentar a Selic, causando ainda mais prejuízo para o Brasil. E no fim das contas continua aumentando mais ainda tudo que você quer colocar na sua mesa, no seu corpo, enfim, os juros continuam mais altos. Essa ideia de que há um inimigo chamado mercado financeiro, ou sistema, ou frases assim jogadas ao vento. A mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado só servem só para colocar em um inimigo abstrato um problema real de governo. E aí nós temos o impacto da Argentina. Para agentes do mercado, a medida pode acabar sendo um tiro no pé, pois na semana passada o presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou uma redução nos impostos de exportação para o agronegócio do país. Muitos dos produtos beneficiados também são produzidos pelo Brasil. Então vai dar uma concorrência desleal aonde a gente tem, imagina que eu sou a China compradora de commodities ali, né, de grãos, carne, e aí eu vejo o Brasil colocando uma taxação maior para que eu compre e a Argentina que também produz ali abaixando os impostos. Eu vou acabar comprando mais da Argentina e menos do Brasil, fazendo com que o Brasil tenha essa balança comercial aí deficitária. Tá prejudicando o país, tá prejudicando o produtor e só procurando popularidade. O que faz sentido, né? O Lula precisa de popularidade pelo fato de que já foram 2 anos, né? Injetou muito dinheiro na economia, a economia não respondeu como ele achava que responderia, porque não faz sentido, você injeta dinheiro, você gera inflação. Quando a inflação veio, teve que aumentar a Selic. Aumentou a Selic, não resolveu a inflação ainda, a gente tá com a Selic de 13,25%. 13,25% é absurdo. E mesmo assim, a inflação estourou o teto da meta do ano passado. Então, o Lula está tentando fazer o possível ali, se vendendo para o Centrão de alguma forma para tentar a popularidade. Porque hoje, se a eleição de 2026 fosse hoje, eu não sei se o Lula ganharia. O que vocês acham? Comentem aí. Vocês acham que o Lula ainda tem a força de tentar reeleger em 2026? Vocês acham que quem que vem aí um nome forte da direita ou do centro para ir contra o Lula? Vocês acham que o Bolsonaro realmente continuará inelegível? Comente aí como que vocês veem o cenário político para 2026. E aí agora a gente pode ir já para a segunda notícia aqui, porque chega de falar do Lula. Bora falar de notícia boa. Vamos. Startup brasileira lança o ChatGPT do agro. Já imaginou uma inteligência artificial que, além de coletar, monitorar e mapear dados de uma plantação, consegue ainda interagir com você, produtor? Essa é a proposta do Turing, que foi apelidado pelo setor de ChatGPT do agro. Lançado nessa semana pela startup Psyche Aerospace, enquanto o ChatGPT desenvolvido pela OpenAI trabalha apenas com dados públicos, o Turing vai ter como base de dados informações coletadas por drones agrícolas, fabricados pela própria Psyche Aerospace. A proposta é que o Turing dê trabalho em um ecossistema integrado, no qual drones, sensores em campo, análise de solo e mapeamento conversem entre si, gerando dados qualificados para o produtor rural. Cara, isso vai ser maravilhoso, porque hoje o que o pecuarista principalmente mais sofre na terra é a falta do pasto vindo, pasto muito degradado. O cara não faz, via de regra, correção de solo, porque é caro, e ele não acha necessário. E para você fazer uma boa correção de solo, você tem que fazer uma análise de solo mais profunda. Você tendo isso na palma da sua mão, não que eu acho que vai ser algo que vai ser assim, mas vai ser muito interessante. A produtividade aumenta demais. Essa junção da tecnologia com o campo é algo extraordinário demais, cara. E aqui vai um recado para a maioria das pessoas que mexem com tecnologia aqui no Brasil. Eu vejo muitas pessoas querendo ali desenvolver um novo Facebook, uma nova ferramenta, copiando muito o que há lá fora, só que aqui a gente tem um setor muito rico, que é o setor do agronegócio. Quando eu digo rico, não estou falando que é o agricultor, estou falando que é um setor que paga 30% do PIB, é realmente quem paga as contas do Brasil. E esse setor, ele ainda é muito carente de tecnologia, apesar de já ter muita tecnologia, tem muito ainda a avançar. Então, cara, começa a produzir um material como esse, uma inteligência artificial voltada para o agronegócio, otimizações, tem muito espaço aí para a gente juntar tecnologia e juntar também o agronegócio. A gente teve até um podcast que a gente falou com o Eurípides, né? E ele trouxe, na verdade, para o Brasil a patente agora para vender o protetor solar de planta. É um protetor solar de planta. Sunround, isso.
que é isso? É um protetor solar de planta, o que não faz sentido nenhum. Há 4 anos atrás não faria sentido nenhum. E hoje está ganhando mais escala, pelo fato de que é uma tecnologia que faz com que a planta, em locais muito quentes, consiga ter uma produtividade muito maior pelo fato de ter literalmente um protetor solar. E diminui o uso de fertilizantes. Exatamente. Que é o mais interessante. Esse protetor não é químico, né? Ele é físico, é como se fosse uma capa mesmo. Muito interessante. Muito legal. Acompanhe aí no podcast que vai sair agora essa semana também. E aí nós temos na notícia 3 o cupuaçu, que começou a ter genes com resistência à vassoura de bruxa, que é algo que atrapalha muito a produção. Os pesquisadores da Embrapa identificaram genes do cupuaçu resistentes à vassoura de bruxa, um fungo que deforma as folhas e os galhos das plantas, afetando principalmente o cultivo do nosso queridíssimo cacau. A doença se espalha com facilidade, pois os galhos infectados permanecem na planta, favorecendo a disseminação dos esporos pelo vento. O controle requer poda fitossanitária e uso de fungicidas. Ou seja, esse novo gene que foi descoberto no cupuaçu vai diminuir também o uso de fertilizantes, de defensivos químicos na produção do cacau. Bem legal isso aí. Então essa descoberta envolvendo os genes do cupuaçu abre caminho para novas estratégias aí a combate da doença da vassoura, incluindo a melhoria genética do cacau, para que seja capaz de inibir o fungo, além do desenvolvimento de novos fungicidas, né? O Brasil passou a depender da importação do cacau após a década de 1980, quando aquela vassoura de bruxa devastou vários cacaueiros, reduzindo a produção nacional, principalmente ali na Bahia, né? A redução foi de 449 mil toneladas para apenas 96 mil. Até hoje, o setor luta para se recuperar. Atualmente, a vassoura de bruxa tem afetado plantações de cacau na Gana e na Costa do Marfim, que juntos produzem cerca de 78% de todo o cacau do mundo. Isso influenciou o preço da fruta, que no ano passado aumentou mais de 150%, sendo a commodity agrícola que mais encareceu. Inclusive, chocolate. Eu gravei um vídeo só sobre o preço do cacau e a história. Eu tô esperando seus vídeos. Tem que falar com o Vitão. Tem que falar com o Vitão. Já gravei. Comenta aí, manda o Vitão liberar esses vídeos. Vitão, libera o vídeo. Eu tô querendo vir gravar pra vocês pra trazer os conteúdos técnicos. O Edson só deixa depois que vocês começaram a comentar os dele. Eu sou ciumento. E agora a notícia número 4, que é sobre a piscicultura brasileira, que bateu um recorde nas exportações de 2024, né? As exportações da piscicultura brasileira atingiram um crescimento recorde em 2024. Foi registrado um aumento de 138% em valor a 2023. Totalizando 59 milhões de dólares. E em volume, o crescimento foi de 102%, saltando de 6,815 toneladas para 13,792 toneladas. Os dados são da Associação Brasileira da Piscicultura. Sempre tem um rapaz que ele mexe com piscicultura que ele comenta isso, deve estar bem feliz, né? O crescimento dos embarques de filés frescos, né, que geraram 36 milhões de dólares, impulsionou significativamente a exportação. Os peixes inteiros congelados também contribuíram com a exportação, totalizando aí um aumento de 17 milhões. Sensacional. Renato, pelo amor de Deus, vamos fazer piscicultura. Eu tô peixe. enchendo a paciência dele e ele não me desenrola, cara. Aí, ó. Pode ir. A tilápia representa impressionantes 94% das exportações da piscicultura nacional. Por isso que quando a gente traz piscicultura, a gente traz tilápia. É 94%, cara. É muita só tilápia. coisa, cara. Então ele totaliza aí 55,6 milhões de dólares, com crescimento de 138% em relação a 2023. Em volume, as exportações de tilápia aumentaram 92%, alcançando 12,463 toneladas. Por que a gente está trazendo esses dois dados? O aumento do volume e o aumento do preço, porque o aumento do preço, ele também envolve o câmbio, né? Então, se o dólar está mais caro, aumentou ainda mais o preço, né? Então, só para deixar bem claro que o aumento não foi só por causa do aumento do dólar. Também houve um aumento na própria produção mesmo, em 92%. Aumentou, inclusive, a tecnologia para a produção, porque peixe não é simplesmente você criar ele lá, não. Tem todo o pH da água, tem que dar vacina, são várias, bem detalhista a criação da piscicultura. E os Estados Unidos se destacaram como o principal importador do peixe brasileiro, respondendo por 89% das exportações nacionais da piscicultura em 2024 e totalizando então 52,3 milhões. A tilápia foi a principal espécie vendida aos norte-americanos também. O Peru também se destacou como um importante mercado, tendo importado 1,1 milhão de curimatá e quantias significativas de pacu e tambaqui. Cara, pacu é bom demais. É bom, né, Nossa Senhora. E apesar dos crescimentos nas exportações, a balança comercial dos produtos da piscicultura fechou com um déficit, infelizmente, de 992 milhões, devido a um aumento das importações que atingiram 1 bilhão de dólares. O salmão foi a principal espécie importada pelo Brasil. Ou seja, apesar de exportar tanto, ainda o déficit da balança, ou seja, a gente ainda comprou mais do que vendeu para fora porque a gente compra muito salmão e não tem salmão aqui no Brasil. Então, a importação de salmão aumentou 9% em valor
e 5% em volume, totalizando 909 milhões, correspondente a 87% do valor total importado pelo país. Ou seja, o país compra salmão de fora. Só 87%. coisa Te manda tilápia e compra salmão aí de volta. É isso. E aí nós temos a falência da Peixes da Amazônia S.A. Apesar do crescimento do setor de piscicultura em 2024, a famosa Peixes Amazônia S.A., uma das maiores do setor, foi à falência no final do ano passado, após acumular, infelizmente, 70 milhões em dívidas, sendo a maioria trabalhista. Em 2013, a inauguração do complexo de piscicultura da empresa chegou a contar com a presença de Lula e do presidente da Bolívia, ali, o Evo Morales, né? A Peixes da Amazônia S.A. ficava no Acre e ocupava uma área de mais de 60 hectares, com um laboratório de alevinagem, uma fábrica de ração para peixes e 122 tanques. Caramba. 80 deles exclusivos para reprodução de pirarucus, olha, chegando aí a produzir 8 milhões de peixes por ano. Cara, imagina quanta gente ficou desempregada. Ainda mais no Acre ali, cara. Que loucura. Além dessas notícias, a gente teve uma surpresa hoje de manhã, que a gente estava gravando na sexta-feira, que é o quê? É o Javier Milei, presidente da Argentina, começando a fazer gracinha. O que ele falou? Seguindo o Trump. Seguindo o Trump, né, que falou que tem essa questão de querer fazer um muro com o México ali. Ele disse que pretende ou tem planejamento de fazer um muro entre a Argentina e o Brasil. E o que a gente tem que explicar para vocês é que essa é uma medida extremamente burra da parte dele, pelo fato de que o Brasil é muito maior que a Argentina, que a relação bilateral entre os países é muito mais codependente, e mais do que isso, se o Brasil taxar os produtos para a Argentina, quem se ferra é a Argentina. Tem que lembrar que apesar da economia argentina vir melhorando, a gente vê que as políticas ali fazem um melhoramento, né, principalmente as políticas mais liberais, a Argentina tá muito fodida ainda comparado com a gente. Então, cala a boca, né? Fica na sua, Fica Milei. quieto aí. Você tá indo bem, a gente gosta de ver, ainda mais que é um país aqui do Mercosul, mas não vem de gracinha não, que você é um moleque ainda, você é pequeno demais, Você cara. tá A Argentina muito ainda é desse badeco. tamanho, ó, desse tamanho perto do Brasil. Tá melhorando? Sim, parabéns, mas aí não tem o poder que o Brasil tem, o Brasil domina o Mercosul, nós somos o bloco econômico e se vir gracinha de muro, puxa esse muro aí pra você ver o que acontece. Vocês morrem de fome do outro lado. Vamos lá. Cara, tomar banho. É pra lamber bola dos Estados Unidos. Eu ia falar isso, mas acho que ia ficar meio feio. Quer lamber bola dos Estados Unidos, falar que vai construir muro. Papinho de doido. E agora os comentários aí do vídeo Bora anterior. lá. A gente teve bons comentários. Tivemos bons comentários. O Teófilo Cardoso 6792, muito obrigado pelo vídeo de altíssima qualidade e de grande relevância. Muito obrigada pela audiência. E o Magro Investe, porque eu tenho que sempre falar dele, os melhores, é sempre um prazer inenarrável. E a gente que bateu 2,8 mil pessoas. Aí sim. 2.800 pessoas aí chama acompanhando o canal. E esse canal foi criado despretensiosamente. E olha, já temos 2.800 pessoas que estão aprendendo sobre agronegócio, pessoas que estão entendendo mais sobre a pecuária, sobre a agricultura, sobre peixe, sobre os índices. Pô, estão vendo a realidade do setor. Pô, muito bom, muito bom. Temos aqui também o CR Gomes Dantas, que diz: cafezinho a 2,50 já é motivo de protesto. Eu concordo Como com ele. sempre, obrigado pelo programa informativo e divertido e um bom final de janeiro para vocês. E o Breno Coelho disse: não acho engraçado, do nada, no meio do aumento de preço dos grãos mais importantes, sofrer uma sanção desse tipo, igual houve com a carne no início de 2023? Fica aí a questão. Fica a questão. Eu não necessariamente tem uma correlação entre uma sanção de um país com o aumento de grãos, até porque tem muito mais a ver com o posicionamento político do Trump, com a entrada dele, cumprindo algumas promessas que ele fez. Eu acho que é ruim, os dois são ruins, é uma comparação interessante, mas eu não acredito que existe uma correlação entre isso. Não acho que é o aumento do preço das commodities que tenha feito aí o Trump querer fazer uma taxação. Inclusive, o Lula falou agora nessa semana agora que se o Donald Trump taxar o Brasil vai taxar de volta. Mas o Brasil já taxa 100% dos produtos que entra. Vai taxar mais o quê? A gente já tá lascado com tudo mesmo. Tem que falar mais não. Vocês vão ver que a gente tava meio sério nesse programa hoje, mas é porque o Edson tá com o nariz quebrado. Tô quebrado não, tô só meio... Ele tá com dor pra caramba aqui no nariz, coitado. Vocês têm que valorizar isso e deixar os comentários aqui pra gente. Pra não pensar que eu brigo na rua é porque eu luto boxe mesmo. Não é por querer não. Como sempre, um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E tô indo pra Canarana. Tchau pra Tchau, vocês. tchau. Vou pra minha terra.